Boa tarde a mais um Entardecer Espírita aqui no Entre Nós. Eu sou Aníbal Albuquerque e é um prazer tê-lo esta tarde aqui. Nós vamos conversar, como divulgamos, por que devemos considerar a pluralidade das existências. Por quê? Porque devemos pensar nesta teoria existencial, né? Para que assim possamos compreender o seu antagonismo, que seria uma única existência. Ou seja, eu, como espírito, já que muitas doutrinas espiritualistas acreditam que somos espíritos e acreditam em nossa imortalidade. A questão maior, o cerne da questão, está em: eu sou reencarnacionista ou eu acredito em uma única e exclusiva existência? E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, em seu capítulo 5, cujo título é Considerações sobre a pluralidade das existências, vem trazer um arrazoado, todo um tratado para falar desta temática. Não sei se hoje, nos meus 30 minutos, concluirei, mas fica tranquilo que se porventura a gente não concluir o que temos a falar do que Kardec nos traz e trazer algumas ponderações ou colocações sobre o nosso ponto de vista, fica tranquilo que em outra live teremos uma parte 2, se for necessário uma parte 3. Espero que você fique conosco nesta live, que seja proveitosa, porque neste ano é a terceira que realizamos, depois que recomeçamos, e estou procurando abordar temas trazendo à fonte as obras que Kardec nos presenteou, para que dessa forma possamos construir um alicerce, uma base conceitual, doutrinária, dogmática, né? Para que assim possamos evitar dogmas, crenças absurdas ou axiomas que tem que acreditar porque é assim, quando Kardec nos fala que a doutrina ela passa pelo crivo da razão, ela é a fé raciocinada. E para começar, esse tema de hoje, como eu falei, está no capítulo 5 de O Livro dos Espíritos, cujo título é Considerações sobre a pluralidade da existência, e o tópico é o item 222. Kardec não vai fazer perguntas, mas sim trazer o seu ponto de vista racional, filosófico, baseado nos ensinamentos que ele recebeu dos espíritos, e com isso ele traz todo um tratado, também fazendo contrapontos. Então nós selecionamos alguns trechos deste capítulo para que possamos explanar, para que possamos expor também o nosso ponto de vista. Então ele começa num ponto, no primeiro parágrafo, ele vai falar assim, que nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Até porque a revelação dos espíritos vem ao longo das histórias, da história, melhor falando, ao longo das civilizações, das diversas culturas. Isso já é explorado, já é visto, já é percebido. Então, nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. O que ele trouxe foi um arrazoado, um conjunto, ele criou uma doutrina baseada nos últimos ensinamentos recebidos. Continua ele dizendo, para reforçar a sua tese, dizendo o seguinte: constituindo uma lei da natureza, ou seja, o mundo espiritual, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos por demonstrar que eles se descobrem sinais na antiguidade mais remota. E isso é tão verdade, amados irmãos, né? Nessa tarde do Entardecer Espírita, uma boa tarde a todos vocês, isso é tão verdade que a gente vai encontrar muitas vezes em povos primitivos acreditando na força da natureza,
acreditando que nos seus rituais, conforme uma preparação prévia, eles podem se comunicar com os seus antepassados. Então isso é muito interessante, porque o que a doutrina trouxe foram ensinamentos apresentados pelos próprios espíritos. Continua mais adiante, Kardec fala assim, e aí eu estou lendo trechos e depois trazendo algumas ponderações, alguns comentários, algumas explicações, se tiver ao meu alcance. E você pode fazer comentário, pode deixar sua dúvida do que a gente vem trazendo. Ensinando o dogma, como também o seu conhecimento. Fique à vontade, por gentileza, para trazer o que você já conhece, o que você acredita, o que você pensa, né? Então ele fala assim, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Ou seja, resgatando aquilo que estava adormecido, que estava esquecido ou que estava sendo perseguido. Até porque a Igreja Católica acreditava na reencarnação, mas no Concílio de Constantinopla, certo? Constantino, por força de sua esposa, que uma mulher nobre, não queria aceitar a possibilidade de sua reencarnação ter sido, numa vida anterior, uma escrava, uma pessoa pobre. E o que é mais interessante é o orgulho do ser humano é tamanho que nós acreditamos que decretando algo, estabelecendo uma lei, aquilo vai mudar. E não é assim. O que é, é. Por isso que Jesus comentava. Quem tenha olhos para ver, que veja, porque às vezes eu estou vendo, estou enxergando, mas não quero ver. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, se você olhar, você vai encontrar isso. Tá certo? Concílio de Constantinopla, onde Constantino, pela sua esposa, derrogou um tratado, estabelecendo, trouxe um tratado estabelecendo que não há mais, que a igreja não acredita mais em reencarnação. Continua Kardec ao dizer, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional. Ou seja, os espíritos hoje trazem de forma filosófica, de forma científica, que se comprova, a ciência consegue comprovar, fatos científicos comprovados da reencarnação, de um ponto de vista mais racional, mais de acordo com as leis progressivas da natureza e mais em conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios de superstição. Nós não precisamos dessa superstição. Então, a doutrina, de forma filosófica, vai trazer uma série de ponderações e foram eles mesmos, os espíritos, que falaram da temática, que se expuseram, que se apresentaram por meio da escrita, por meio da fala, por meio da visão para alguns, revelando inclusive às vezes pontos, falas, apelidos, que só quem conhecia, uma coisa muito íntima, que só quem conhecia pessoas muito próximas, amigos ou da família. Olha que interessante isso. Não foi Kardec que veio com uma teoria pré-estabelecida. Não, não foi. Foram, por meio das escritas, na época, pela escrita, pela psicografia, mas também alguns médios psicofônicos, que foram trazendo uma série de revelações, de esclarecimentos, que até então estavam adormecidos, porque talvez não fosse a época. Muita gente foi queimada em fogueiras, muitas pessoas foram chamadas de bruxos, bruxas, feiticeiros, feiticeiras. Então muita coisa ficou guardada, fechada,
escondida, conhecimentos herméticos, alquimistas, muito fechado, passando de pessoa para pessoa e de forma muito restrita. Mas agora não. Kardec foi aquele que organizou, que estruturou e que nos trouxe, que publicou conteúdos que, de forma orquestrada, de forma organizada, foram reveladas. Então continua ele assim, porque quem não acredita na reencarnação, e é até interessante isso, porque outro dia mesmo, conversando com um amigo que é evangélico, né, ele trouxe as ponderações dele, eu achei muito interessante os seus pontos de vista, e debatemos. Então Kardec traz assim, olha que interessante, temos visto algumas pessoas raciocinarem desta forma. Não é possível que Deus, soberanamente bom como ele é, que impõe ao homem a obrigação de ter que recomeçar uma série de misérias e tribulações. É interessante essa ponderação, porque assim, imagine uma pessoa que está sofrendo, e aí ele pensa assim, puxa, Deus vai fazer com que essa pessoa retorne, reencarne, que venha a sofrer de novo? Como essa pessoa me falou, no contraponto, ele disse assim, é muito bom vocês espíritas, quando vocês acreditam que podem reencarnar, então vocês podem fazer uma série de erros, porque vocês terão outra oportunidade para acertar. Eu não, como eu acredito só numa vida, só numa existência, eu procuro acertar já desta vez. Eu achei interessante a sua ponderação, porque eu posso, não querendo me esforçar para melhorar e tendo conhecimento que eu terei outras existências, eu posso muito bem dizer assim, vou deixar para a próxima. Nessa, tá bom, eu vou deixar para a minha próxima existência eu me melhorar, ou não, posso continuar errando. E qual o problema? Deus vai me dar outra chance, outra chance, outra chance, porque ele é infinitamente bom. É interessante esse ponto de vista. Só que a questão é, quando Kardec fala como é que Deus, sendo soberanamente bom como ele é, impõe ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações, de problemas. Mas essas misérias e tribulações, essas vicissitudes, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, a gente vai entender que essas tribulações, essas vicissitudes, essas misérias, esses problemas, não é Deus me castigando, não. Mas sou eu colhendo a semente que plantei. A Cássia comenta, Deus é soberanamente bom e justo. E eu acrescento, Cassinha, amoroso. Mas eu planto sementes que são ruins, que estão estragadas. Essa semente é a minha índole, a minha moral, o meu comportamento, as palavras que eu digo contra os outros, ferindo, machucando, são meus pensamentos. Então, isso vai fazer que na minha próxima reencarnação eu venha de novo sofrendo, porque eu preciso aprender. A lei é de amor. Deus é bom. E na sua bondade ele me dá uma nova oportunidade para ver se eu aprendo, para ver se eu me transformo, se eu mudo. E enquanto eu teimar, se a gente for ver os 10 mandamentos, se a gente for ver todos os ensinamentos de quantos profetas, cartas de Paulo, os ensinamentos de Jesus, nós veremos que nós temos um roteiro para a nossa felicidade. E também o que nos faz mal. Então, quando eu tenho que retornar com esses problemas, é porque eu cavei essa cova. E quando eu compreendo que eu sou o causador, que eu sou o sujeito dessa história, e se eu fizer bem, eu colherei coisas boas na minha próxima. Olha que interessante. Eu colherei bem até quando eu estiver desencarnado. É uma questão, eu chamo de política de consequência, a lei de causa e efeito. Como Jesus diz, a cada um conforme a sua obra. A minha obra
é ruim, a minha próxima existência não será boa, será ruim. Para ver se eu melhoro. A minha obra é mediana, a minha próxima existência vai ser mediana, mas se na minha próxima eu melhorar, na seguinte será melhor ainda. Tudo depende de mim. Né, Cássia? Você dizer que é verdade, é verdade. Aí continua Kardec, no outro ponto ele fala assim, acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente, por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas. Então, o que é que Kardec está dizendo assim? Aquele que acredita numa única existência, se o cara foi ruim, ele vai queimar no fogo do inferno. Perpetuamente, não vai encontrar mais nem os seus. Poxa, mas ele não sabia, ele desconhecia. Mas na política, na teoria da reencarnação que os espíritos nos ensinam, eu terei uma nova existência para corrigir. Não existe penas eternas. Na verdade, a eternidade do meu sofrimento ocorrerá enquanto eu não me emendar, enquanto eu não me corrigir, enquanto eu não me arrepender. Aí sim, ela parece eterna porque eu estou numa teimosia batendo cabeça. Olha que interessante este ponto de vista. Deus aí, a justiça de Deus e o amor de Deus é muito mais forte na teoria, na concepção da pluralidade das existências. Porque ele diz assim, meu filho, você errou? Errou. Então você vai começar deste ponto onde você errou, para que você resgate, para que você aprenda, para que você corrija o mal que porventura você tenha feito a terceiros, ou até a sua própria vida. E aqueles que me acompanham, às vezes em palestra, ou já foram meus alunos, sabem de uma coisa que eu gosto de falar, porque às vezes os espíritos dizem que quando eu estou para reencarnar, eu tomando conhecimento das minhas falhas da existência ou de existências anteriores que eu ainda não reparei, eu posso entrar, escolher ou opinar ou optar por tipo de provas e expiações que eu tenho que passar. E aí a gente às vezes ainda está na lei do talião, que é a lei de Moisés, a lei mosaica, que é a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Então, se o Aníbal descobriu, eu vou usar aqui o Leonardo Lobato, que está lá em Portugal, colega do JEP, né, aproveitar ele aqui e vou usar ele como exemplo, tá, Léo? Me permita. Imagina que o Leonardo, numa época passada, na sua ignorância e maldade, ele matou muitas pessoas queimadas. Isso quem fala é o Décio Iódio, esse exemplo. Eu acho muito legal. E aí, o que é que acontece? Quando eu estou para reencarnar e entrando em contato com essa falha que eu ainda não reparei no passado, e essa falha que eu preciso corrigir do mal que eu causei a outras pessoas, eu digo assim, bem, para que eu pague esse mal, eu acho que eu preciso morrer queimado. Meu carro vai virar, vai pegar fogo, vai explodir, e eu vou morrer queimado. Eu vou desencarnar queimado. E assim, eu reparei essa minha falha. Tudo bem, né? Se eu pensar assim, assim será. E vai chegar, eu vou reencarnar, e um dia vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Mas o Décio Iódio lhe fala assim, por que eu preciso estar na lei de talião? Eu posso usar a lei de amor. E como é essa lei de amor, Aníbal, que o Décio fala? Ele fala assim, tudo bem, eu estou usando o Leonardo de exemplo, né? Aí ele diz assim, matei muita gente queimada, mas pela lei de amor, eu vou pedir para eu ser um médico, um enfermeiro, que vai cuidar de queimados. Ou um cientista que vai descobrir uma medicação, um tratamento para queimaduras, né? Queimaduras de pessoas para recuperar a pele, uma série de coisas. Então, eu posso ajudar muito mais do que eu, individualmente, morrer queimado. Olha que interessante essa mudança de perspectiva. Da mesma forma que Deus me dá novas oportunidades para eu aprender, para eu reencarnar, esta reparação, esta correção,
Não precisa ser com o meu sofrimento. Eu posso ajudar outras pessoas com o amor, a libertar com o conhecimento, com a bondade, com a generosidade. Porque sou eu que tenho que pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Então eu fiquei encantado quando eu vi esse palestrante falar sobre essa perspectiva. E eu acredito que é isso que Jesus quer de cada um de nós. Amar o nosso próximo como eu me amo. É disso que eu preciso. Então que a gente possa compreender, e é isso que Deus faz conosco, me dá uma nova oportunidade, uma página em branco, de um novo capítulo que eu posso escrever, que eu posso reescrever, não mudando o que já aconteceu, mas reescrever de uma nova forma. Então, Kardec comenta isso, que estas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem a sofrer perpetuamente, ou seja, a crença da única existência, Deus me penaliza por uma única vez. E aonde está o amor de Deus pelos seus filhos? Porque aqueles que já nascem em berço esplêndido, que a gente pensa em termos de riqueza financeira, material, e aquele que nasce na pobreza, por que Deus agiu diferente com um e com o outro? Aonde está o amor e a justiça de Deus aí? Quando a gente entende da reencarnação, a gente compreende que às vezes são falhas que eu cometi, ou às vezes eu estou experimentando e vivenciando e estou super bem em viver na simplicidade, na humildade. E com isso eu consigo me libertar de amarras materiais que eu tinha de existências anteriores. Porque a gente às vezes vê pessoas de uma forma simples serem tão felizes, enquanto outras pessoas que aparentemente na sua opulência parecem ter tudo, parecem estar tão felizes, estão tristes, estão se sentindo solitárias. Eu consigo comprar qualquer coisa, mas eu não encontro a felicidade. Percebe? A relatividade das coisas. Olha como isso é interessante. Esses pontos de vista são interessantes para a gente ponderar. Kardec, mais adiante, vai dizer assim, ele vai trazer 6 teorias, 6 ponderações para comprovar a pluralidade das existências, para comprovar a reencarnação. Tratando de forma filosófica e existencial. Quando ele diz assim, admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo, ou seja, eu nasci, essa alma é única. Eu morri, acabou. Não tem uma nova existência. Tá? Não tem uma nova existência. Então continua ele. Ou, o que vem ser o mesmo que antes de encarnar só dispõe de faculdades vegetativas perguntando. Então ele vai trazer 6 perguntas para a nossa reflexão. O Léo fala assim, sensacional essa perspectiva e aprendizado. Eu realmente, Léo, também aprendi muito quando o Décio Iode lhe trouxe essa perspectiva. E a gente precisa se reprogramar para que quando eu, você, qualquer um de nós que estamos assistindo, eu tiver para reencarnar, eu não esteja ainda na lei de talião, olho por olho, dente por dente. Né, Nadir? Uma boa tarde para você. Então ele coloca assim 6 perguntas que são interessantes para que a gente possa ponderar entre uma única existência, a visão espiritualista, né? Não é nem materialista, mas a visão espiritualista de que não existe reencarnação e a visão espiritualista de que existe reencarnação. Tá bom? Ele fala assim, a primeira, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Então tem pessoas que já precocemente se expressam. A gente vê até outro dia, eu estava vendo no Instagram, tem um meninozinho que é como se fosse um médico. Termos, conhece perguntas difíceis, ele traz respostas, traz possibilidades de doenças. Criança, às vezes, que toca um piano sem nunca ter assistido uma aula de piano e tão precocemente não tem ainda nenhuma formação esquelética, racional para dedilhar daquela forma um piano. Então, por que mostra? Vou repetir a pergunta.
porque mostra à alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir. Às vezes eu posso pegar dois irmãos gêmeos iguais, que diante da mesma realidade educacional dos pais, problemas ou benesses, tenham respostas totalmente diferentes. Porque às vezes são espíritos que já tiveram experiências existenciais diferentes, um pode ter reencarnado mais, outro menos, um aproveitou mais, outro aproveitou menos, como às vezes filhos, crianças que a gente chama de espírito velho porque é extremamente maduro, é de uma inteligência, algumas vezes os seus pais às vezes são até menos maduros do que ele, mais infantis, mais imaturos. É incrível, né, Cássia? É isso. Segunda ponderação que Kardec faz para comprovar nessas suas considerações a pluralidade das existências. De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em uma idade tão tenra, tão jovem, revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda. Espíritos ainda menos evoluídos ou mais atrasados, mais ignorantes, outros mais evoluídos, com mais experiências existenciais e que às vezes reencarnou tão rapidamente que ainda traz lembranças de existências anteriores. Outro dia eu conversando com uma amiga de trabalho e ela falou de um garoto, filho da secretária, que morava junto com eles na casa, e ele, em tenra idade, ele disse assim, morava a minha amiga, na casa dos fundos morava a mãe dela, que ele chamava de avó, a secretária e o filho da secretária. E ele dizia assim, vó, noutra existência tu não era minha avó, nós éramos casados. Eu era teu esposo, você era minha esposa. E você era bem diferente. Então ele tinha a lembrança da existência anterior. Olha que interessante. Vamos para a terceira. Eu só vou ficar hoje nessas 6 colocações e depois ele vai trabalhar cada uma das perguntas que a gente, na semana que vem, vai continuar com a mesma temática, parte 2. E se precisar, parte 3, a gente vai também, tá bom? Então, outra pergunta. De onde, em uns, as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? O cara já traz um conhecimento nato, uma facilidade para fazer certas coisas. Provavelmente você que está nos assistindo tem esta experiência consigo mesmo. Ou com alguém próximo a você, ideias inatas ou intuitivas que você não exercitou, não foi treinado para isso. Já sabe fazer, já tem facilidade. E às vezes são coisas complexas que outras pessoas não têm, não fazem com essa maestria, não faz com essa destreza ou com esta habilidade. Na quarta, ele fala assim, donde? E ele está sempre levando a criança porque é aquele espírito que ainda não recebeu formação, ainda não recebeu informação. Falei de formação e de informação. Que ainda não tem a maturidade da vida nesta existência. O corpo ainda fala muito forte em obstaculizar as suas tendências espirituais anteriores. Mas algumas vezes a gente encontra isso. Donde, em certas crianças, um instituto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. Por exemplo, eu gosto muito do Edu Lira, que nasceu em Guarulhos, na favela, teve o pai aprisionado. Ele disse que a primeira mulher nua que ele viu na vida foi a mãe dele sendo revistada quando eles iam visitar o pai. E ele, a mãe dele principalmente, deu-lhe uma formação de caráter. Ele também já veio com isso. E ele é uma referência nacional e mundial. Edu Lira, gerando falcões. Ele é uma pessoa que eu tiro o chapéu, como tantas outras que a gente encontra por aí. Às vezes, jovens com uma educação precária, mas são aprovados em vestibulares ou cursos extremamente concorridos que
nas suas adversidades, às vezes estudando num banco de praça, embaixo de uma luz de poste, uma lamparina, mas se dedicam, mas eles têm também uma fibra, um espírito interno jamais evoluído, jamais adiantado, que sabe ponderar, fazer as coisas. Na quinta ele coloca assim: por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Né? Às vezes eu posso um ter que teve menos educação, mas ser mais adiantado do que um outro que teve mais formação. E por último, e daí a gente vai explorar isso na próxima semana, porque há selvagens e homens civilizados. Onde está Deus? Criando pessoas tão primitivas e outras tão desenvolvidas. Sociedades tão precárias, sociedades tão modernas. Se tomar você um menino recém-nascido, um menino primitivo, né, recém-nascido, e educar com seus melhores liceus, você fará dele um Newton? Será? Às vezes a gente até encontra. Então, meus irmãos, eu vou parando por aqui hoje, para que nós possamos, na próxima semana, continuar estas ponderações. Espero que tenha sido proveitoso. Tá? A gente vai continuar a partir das perguntas que foram trazidas, ponderações. A gente rapidamente pode até relembrar, a gente avalia se vai, né, dar continuidade repetindo as perguntas ou simplesmente trazendo as respostas que Kardec vai apresentando e fazendo algumas ponderações, tá bom? Espero que você tenha uma semana abençoada, iluminada, que aproveite bastante os ensinamentos dos Espíritos, que eles possam ressoar em nosso ser, que eles possam fazer sentido em nossas existências e desta forma nós possamos expressar, não sejamos egoístas, possamos expressar, levar também para outras pessoas a nossa experiência, seja pelo exemplo, principalmente, que é o melhor, mas também pela oportunidade de falar, de ensinar, de trocar ideias, de esclarecer. Tá bom? Grande abraço, um grande beijo no seu coração. Se Deus quiser, esse material vai estar aqui nesta live, no Instagram. Você pode reassistir, como pode encaminhar para outras pessoas. Se tudo der certo, levarei para o meu canal do YouTube, Aníbal Buquerque, e também para o Spotify no Entre Nós com Aníbal Buquerque. Um resto de final de semana abençoado. Uma semana maravilhosa. Fica na paz do Senhor, que assim seja. Muita luz, muita paz. Amém.